Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero te fazer um convite que não é apenas para assistir a mais um vídeo, mas para olhar para o lugar onde você dorme, reza, chora, sonha e descansa. O seu quarto. Sim, este vídeo não fala de fora. Ele fala de dentro da sua casa, mais ainda, de dentro do lugar onde sua alma repousa. O mês de maio é um mês sagrado para a Igreja. É o mês de Maria Santíssima, o tempo de florescer na fé, de nos consagrarmos, de purificar nossos ambientes e nossas intenções. É um mês em que o céu está mais sensível, mais próximo. Mas também é um tempo onde as batalhas espirituais se intensificam. Padre Pio, esse homem santo, estigmatizado, profundamente unido a Deus, costumava dizer que o demônio era mais ativo do que se imagina, e que ele se aproveita da distração, do apego material, dos hábitos aparentemente inofensivos para se infiltrar nos lares cristãos. Você sabia que existem objetos que, mesmo comuns ou até bonitos aos olhos humanos, abrem portas espirituais perigosas dentro de casa? Principalmente no quarto, onde a alma repousa, onde os sonhos são moldados, onde a mente se aquieta e fica mais vulnerável. É por isso que hoje eu vou te mostrar 3 objetos que, segundo alertas espirituais e inspirações baseadas nos ensinamentos de santos como Padre Pio, devem ser removidos do seu quarto imediatamente. Especialmente neste mês de maio, onde a limpeza espiritual deve ser profunda. Mas antes, eu preciso te perguntar algo com todo o carinho e verdade do meu coração. Você já se sentiu inquieto durante a noite? Já teve dificuldades para dormir sem explicação? Já sentiu peso espiritual, confusão mental ou ataques de ansiedade dentro do seu próprio quarto, mesmo sendo uma pessoa de fé? Muitas vezes achamos que essas coisas vêm de fora, mas o mal também se infiltra pelo que permitimos permanecer ao nosso redor. Não se trata de superstição, se trata de discernimento espiritual, de entender que tudo aquilo que está ao nosso redor carrega uma carga ou se torna canal da graça ou canal da opressão. E é exatamente por isso que Padre Pio recomendava: purifiquem seus lares, sejam vigilantes com o que guardam. O demônio entra pelos cantos esquecidos, e falando em vigilância, deixa eu te perguntar, você já se inscreveu neste canal? Se você sente que o seu coração tem sede de Deus, se você deseja se aprofundar na fé católica com base na vida dos santos, nas revelações do céu, na oração verdadeira e na transformação interior, então, inscreva-se agora mesmo. Este canal é mais do que vídeos, é um lugar de encontro. Uma comunidade de almas que busca se santificar neste mundo, uma alma de cada vez. Aqui falamos sobre espiritualidade com seriedade, com amor, com verdade. Sem sensacionalismo, mas também sem esconder as batalhas que existem. Clique em inscrever-se. Ative o sininho e caminhe conosco. Padre Pio dizia: Deus nos deu a graça de estarmos em comunhão, mesmo à distância. E onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, ali estará também. Agora que estamos juntos, com o coração aberto, quero que você olhe ao redor do seu quarto, com calma, com oração, e prepare-se, porque nos próximos minutos eu vou revelar 3 objetos específicos que, mesmo parecendo inofensivos, podem estar trazendo bloqueios espirituais, opressão, distração da fé e até afastando os anjos do seu quarto. E o mais importante, você vai entender por que o mês de maio é o momento ideal para remover essas influências. Lembre-se, o seu quarto deve ser um lugar de paz, oração, pureza e descanso sagrado. E se ele está sendo influenciado por energias contrárias ao Espírito Santo, então hoje será o dia da sua libertação. Vamos seguir juntos? Agora que seu coração está aberto e sua alma sedenta de luz, vamos juntos revelar o primeiro objeto que jamais deveria permanecer em um quarto cristão.
um objeto que, infelizmente, está presente em muitos lares. Muitas vezes por desconhecimento, por estética, por modismo, mas que, espiritualmente, atrai trevas e fecha portas para as graças celestes. Esse objeto é imagens decorativas com simbolismo pagão, esotérico ou ocultista. Talvez você tenha quadros lindos nas paredes do seu quarto. Talvez tenha recebido de presente uma escultura que pareça moderna, diferente, bonita. Mas o que muitos ignoram é que certos símbolos e representações visuais carregam em si uma energia espiritual real. E Padre Pio sabia disso. Ele dizia, com firmeza, o demônio entra pelas portas que nós abrimos, e às vezes abrimos sem perceber. Imagens de Budas, olhos gregos, mãos de Fátima estilizadas, mandalas, estátuas de divindades orientais, caveiras estilizadas, dragões, signos do zodíaco, figuras astrológicas. Muitos desses itens são vendidos em lojas de decoração como arte, boas energias, proteção universal. Mas essas coisas não pertencem à fé católica, muito pelo contrário. Padre Pio sempre alertava sobre o perigo de trazer objetos com raízes espirituais contrárias à doutrina cristã. Ele mesmo destruiu vários objetos entregues por fiéis que, sem saber, tinham levado para casa peças bonitas, mas contaminadas espiritualmente. E por que isso é perigoso? Porque o que você pendura na parede do seu quarto, você permite que permaneça na sua intimidade. E o que está diante dos seus olhos, ainda que em silêncio, fala ao seu espírito. Não se trata de fanatismo, se trata de pureza espiritual. É o mesmo motivo pelo qual colocamos um crucifixo na parede, ou um ícone de Nossa Senhora, porque esses sinais santificam o espaço. Agora imagine o que acontece quando, no mesmo ambiente onde você reza e dorme, há uma imagem representando um falso Deus, um símbolo ocultista ou uma figura que carrega em si uma invocação espiritual estranha à luz de Cristo. Você pode não saber, mas o mundo espiritual sabe. E o inimigo, que é astuto, usa exatamente isso. Objetos silenciosos, aparentemente inofensivos, mas que criam brechas para a opressão espiritual, o bloqueio emocional, os distúrbios do sono, a agitação mental e, muitas vezes, o afastamento da oração. Quantas pessoas dormem mal e não sabem por quê? Quantas enfrentam depressão, angústia, desânimo espiritual? E nunca imaginaram que parte disso pode estar materialmente representado no próprio quarto? Durante o mês de maio, mês de Maria, somos chamados à purificação. Assim como Nossa Senhora foi casa viva de Deus, somos chamados a preparar também nossa casa interior. E isso começa pelo espaço físico onde repousamos. Então, aqui vai um conselho simples, mas poderoso. Hoje mesmo, após este vídeo, faça uma análise sincera do que está exposto no seu quarto. Se encontrar qualquer imagem ou símbolo que não glorifique a Cristo ou que tenha raízes em tradições não cristãs, remova com respeito, mas com decisão. Substitua por algo sagrado. Um terço pendurado, uma estampa mariana, um quadro de São Miguel Arcanjo, um crucifixo. Padre Pio dizia: onde está Cristo, o mal não permanece. Onde está o sinal da cruz, os anjos acampam. E você quer que seu quarto seja esse lugar, um campo de repouso protegido pelos anjos, um espaço onde o Espírito Santo encontra liberdade para agir. Agora me responda com sinceridade. Existe alguma imagem, objeto ou símbolo no seu quarto que você nunca tinha parado para questionar? Talvez este seja o sinal que você precisava, e se o seu coração estiver aberto, prepare-se. Porque no próximo bloco vamos revelar o segundo objeto perigoso que, por mais comum que pareça, interfere diretamente na sua fé, na sua intimidade com Deus e na sua sensibilidade espiritual. E mais uma vez, lembre-se, Deus fala nos detalhes, e os santos reconhecem os sinais que muitos ignoram.
Meu irmão, minha irmã, já vimos o quanto uma imagem, mesmo silenciosa na parede, pode carregar uma presença espiritual. Mas agora vamos falar de algo ainda mais sutil e por isso mesmo mais perigoso. Os livros, filmes, revistas ou objetos de entretenimento que desonram Deus, que zombam do sagrado ou que alimentam o pecado em silêncio. Padre Pio, com toda a sua santidade, era extremamente zeloso com os sentidos. O que entrava pelos olhos, pelos ouvidos, pelo coração. Ele dizia: a alma se alimenta do que vê e do que ouve, e o que alimenta a alma, ou a santifica, ou a contamina. Agora pense comigo, o que há em sua estante, na sua cabeceira, naquele cantinho do quarto onde você guarda livros ou objetos de leitura e lazer? Talvez você diga: ah, mas é só um romance, é só um suspense, é só um filme antigo. Mas será que esse conteúdo promove o adultério como algo normal? Traz cenas de sensualidade ou impureza? Faz zombaria da fé, dos santos, da igreja? Invoca forças espirituais estranhas sob o nome de ficção? Estimula o medo, o ódio, a violência gratuita? Se sim, mesmo que você não perceba, esse conteúdo está alimentando o seu interior com escuridão. E se esse conteúdo está no seu quarto, o lugar onde sua mente repousa, onde sua alma se aquieta, ele passa a influenciar suas emoções, seus pensamentos e até sua capacidade de rezar. Quantas pessoas têm dificuldade de se concentrar em oração ou sentem inquietação espiritual e nunca se deram conta de que a presença constante de certos conteúdos ao seu redor está bloqueando sua sensibilidade espiritual. Padre Pio falava com clareza: não se pode buscar a luz e se alimentar das trevas. Certa vez, um jovem contou ao Padre Pio que estava sofrendo com pensamentos impuros e afastamento da fé. Padre Pio, com um olhar firme, perguntou: o que você anda lendo antes de dormir? E diante do silêncio envergonhado do rapaz, o santo concluiu: então não se surpreenda se o demônio visita seus pensamentos. Você entende? Não é exagero, não é paranoia, é vigilância espiritual. A vigilância que Jesus mesmo nos ordenou quando disse: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Mateus 26, 41. O que você lê, assiste ou consome no seu quarto forma o ambiente espiritual ao seu redor. Por isso, se você deseja purificar seu lar durante este mês de maio, mês da Virgem Maria, mês de renovação espiritual, remova, com decisão, tudo aquilo que possa estar servindo de alimento para o pecado ou de canal para a distração espiritual. Faça isso com serenidade. Não precisa rasgar nem queimar. Apenas remova do seu quarto. Doe, descarte ou guarde em outro lugar se ainda tiver valor sentimental, mas mantenha seu quarto como um espaço limpo, um território de Deus. Substitua esse conteúdo por algo que eleve a alma, um terço à cabeceira, uma Bíblia aberta com a palavra do dia, um livro de oração, um devocionário mariano, um diário espiritual. Lembre-se do que disse o Salmo 101. Não porei coisa má diante dos meus olhos. E se a palavra nos alerta sobre isso, é porque há consequências. Aquilo que vemos, ouvimos e lemos antes de dormir molda o tipo de pensamentos e sonhos que teremos. E o tipo de pensamentos e sonhos que temos molda o nosso coração. Por isso, Padre Pio recomendava fortemente que as pessoas lessem, antes de dormir, ao menos uma meditação sobre a paixão de Cristo. Porque ele sabia: uma alma que dorme com Cristo no pensamento acorda com paz no coração. E você? O que tem levado para dentro do seu coração nos últimos dias? Reflita com amor. O Espírito Santo está agindo agora, tocando em lugares que talvez você nunca tivesse percebido que precisavam ser purificados. E no próximo bloco,
Vamos revelar o terceiro e último objeto que Padre Pio jamais permitiria permanecer no quarto de um cristão. É um objeto comum, mas carrega um perigo espiritual silencioso e constante. Prepare-se, porque a limpeza espiritual está só começando. Agora que já percorremos 2 pontos fundamentais na purificação espiritual do seu quarto, as imagens com simbologia oculta e os conteúdos que alimentam o pecado, chegamos ao terceiro e último alerta: os espelhos. Sim, os espelhos. Mas não qualquer espelho. Estamos falando de espelhos mal posicionados, herdados ou adquiridos sem discernimento, que podem ser canais de perturbação espiritual e distração da alma. Você pode estar se perguntando: como assim? O que um simples espelho tem de perigoso? E aqui, meu irmão, minha irmã, precisamos entender algo muito importante que Padre Pio conhecia profundamente. O mundo espiritual se manifesta também por meios simbólicos. E os espelhos, na tradição espiritual cristã, nunca foram neutros. Desde os tempos antigos, eles são considerados portais de reflexão espiritual. São superfícies que não apenas refletem o físico, mas, quando usados de forma errada, podem atrair confusão interior, vaidade, distração e até influências espirituais negativas. Padre Pio jamais permitia exagero com espelhos. Ele dizia: o quarto deve ser um lugar de oração, não de vaidade. Quantas pessoas gastam mais tempo diante do espelho do que diante do sacrário do próprio coração? Quantas noites são passadas diante de reflexos, redes sociais, filtros, poses, e poucas diante da palavra de Deus? Mas o problema vai além da vaidade. Há também a questão espiritual dos espelhos herdados, usados ou adquiridos em lugares sem discernimento. Você sabia que espelhos absorvem energia dos ambientes onde estão? É por isso que um espelho de um lugar onde havia sofrimento, medo, pecado ou ocultismo pode trazer para o seu quarto uma carga invisível, mas real. Muitos exorcistas católicos já relataram episódios em que objetos aparentemente neutros, como espelhos, serviram de ponte para a perturbação espiritual. E em vários desses casos, quando o espelho era removido, a paz voltava ao ambiente. Quantas pessoas já relataram sentir frio, inquietação ou angústia durante a noite, com a sensação de estarem sendo observadas? E por vezes, tudo isso vindo de algo tão simples quanto um espelho posicionado na frente da cama, refletindo a pessoa dormindo. Você pode estar se perguntando: então eu preciso tirar todos os espelhos da minha casa? Não. O ponto aqui não é demonizar o espelho em si, mas discernir de onde ele veio, como ele está posicionado. Está servindo à vaidade ou à distração? Está gerando inquietação ou afastando a oração? Padre Pio nos ensinava que o quarto deve ser como um pequeno oratório pessoal. Um lugar onde você se sente à vontade para rezar, meditar, descansar em Deus. Se o espelho, seja pelo uso ou pela origem, interfere nesse ambiente de paz e oração, então ele deve ser removido. Durante o mês de maio, que é mês de Maria, a Igreja nos convida à limpeza da alma e dos ambientes. E Nossa Senhora é exemplo de humildade, de simplicidade, de olhar interior. Ela jamais se importou com espelhos, porque seu reflexo estava no olhar de Deus. E nós? Será que nossos espelhos têm refletido a luz de Cristo? Ou distrações que nos afastam dele? Aqui está o que você pode fazer. Examine com atenção os espelhos do seu quarto, se forem herdados, vindos de brechós, casas desconhecidas ou doações antigas, e você não sabe sua história. Considere retirá-los. Evite espelhos voltados diretamente para a cama, especialmente em ambientes onde você reza ou medita. Decidir mantê-los, abençoe-os com água benta e coloque próximo um sacramental, como um terço ou medalha de São Bento e, principalmente,
consagre o seu quarto à paz. Ore pedindo ao Espírito Santo que revele tudo o que precisa ser removido. Não por superstição, mas por zelo. Não por medo, mas por amor a Deus. Como dizia Padre Pio, o demônio odeia os lugares onde reina o silêncio e a oração. E é por isso que ele tenta desordenar o interior dos lares, mas você foi chamado para o oposto, para restaurar, consagrar, purificar. E agora que você conhece os 3 objetos perigosos, falta apenas um passo para concluir essa jornada de libertação e renovação espiritual. No próximo bloco, eu vou te apresentar um guia espiritual poderoso, inspirado nos ensinamentos de Padre Pio, que pode transformar sua relação com Deus, purificar sua casa e fortalecer sua alma. Prepare-se, porque chegou a hora de tomar uma decisão com fé. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, é porque há dentro do seu coração um desejo sincero de mudança. Você sente que Deus está te chamando para algo maior, algo mais profundo, mais verdadeiro. E talvez até hoje você não tenha entendido por que sua vida espiritual parecia travada, por que seu coração andava inquieto, por que sua oração estava seca, ou porque, mesmo sendo uma pessoa de fé, algo parecia fora de lugar. Mas agora você entende. O ambiente onde você vive importa. Os objetos ao seu redor falam com sua alma. E principalmente Deus quer habitar contigo, mas Ele precisa de espaço para entrar. Padre Pio dizia, o Senhor se aproxima das almas limpas. Ele se derrama onde encontra espaço e humildade. E é por isso que hoje, depois de entender os 3 objetos que podem estar contaminando espiritualmente o seu quarto, eu quero te apresentar um passo além. Um caminho que pode consolidar essa purificação. Um guia que pode restaurar sua paz interior e reacender sua comunhão com o céu. É com muita fé e amor que eu te apresento o guia espiritual inspirado em Padre Pio. Um caminho de purificação, oração e libertação para sua vida e seu lar. Esse guia foi feito com oração, com estudo, com zelo. Inspirado nas palavras, conselhos e advertências do próprio Padre Pio, ele é mais do que um material devocional. É uma chave espiritual, uma ponte entre sua realidade atual e a vida de intimidade com Deus que você sempre sonhou. E talvez você esteja se perguntando, será que isso é para mim? Então eu te convido a refletir. Você sente que carrega pesos espirituais que não sabe como se livrar? Percebe que sua oração está seca ou seu ambiente está carregado, mesmo sendo uma casa de fé? Sente que Deus está te chamando, mas não sabe por onde começar a mudança? Já tentou limpar sua vida espiritual, mas sempre acaba voltando aos mesmos ciclos? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, este guia é para você. Ele vai te conduzir por um processo de purificação dos ambientes da sua casa, roteiros de oração inspirados nas práticas de Padre Pio, reflexões profundas para a libertação interior, conselhos espirituais para combater distrações, medos e ataques espirituais, um cronograma devocional para transformar o mês de maio em um tempo de milagres. E o melhor, ele não é um manual pesado ou complicado. É simples, é direto, é feito para ser vivido, não apenas lido. Imagine agora, como seria ter um guia espiritual verdadeiro para seguir dia após dia, ao lado de Padre Pio, da Virgem Maria e dos anjos do Senhor? Como seria viver em um quarto, em uma casa, onde você sente paz ao entrar, alegria ao acordar, descanso ao dormir? Agora compare com a vida que talvez você esteja levando hoje. Preocupações que não cessam, orações que parecem não passar do teto, insônia, inquietação, distrações, objetos acumulados, pesos no coração. A diferença entre essas duas realidades pode estar numa única decisão. A decisão de dizer: eu quero a presença de Deus na minha casa.
Eu vou limpar meu ambiente e meu coração para que o Espírito Santo habite aqui. Eu escolho viver uma fé mais profunda. E se o seu coração está dizendo isso agora, então não hesite. Clique no link que está na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado e adquira o seu guia espiritual inspirado em Padre Pio. Não é apenas um produto, é um compromisso com sua alma. É um presente que você entrega a si mesmo. É uma decisão que o céu vai reconhecer. Porque algumas portas espirituais só se abrem com fé. E talvez este guia seja a chave que a sua alma estava esperando. Padre Pio está intercedendo por você. Maria está visitando lares neste mês de maio e Jesus, o Príncipe da Paz, deseja entrar, mas bate e espera que você abra. O que você vai responder? Que a luz de Deus purifique sua casa, que o Espírito Santo ilumine sua alma, que sua vida nunca mais seja a mesma.